Nossa estrela mais próxima, o Sol, é uma entre bilhões de estrelas que compõem o leitoso caminho de nossa galáxia e está no coração do Sistema Solar, banhando os planetas com luz e calor, que permitiu que inclusive a vida florescesse em nosso mundo. A sua gravidade mantém o Sistema Solar unido desde os maiores planetas até as menores partículas em sua órbita. O Sol se formou a partir de uma gigante nuvem de poeira e gás há cerca de 4,5 bilhões de anos. E essa nuvem antiga eventualmente entrou em colapso e, devido à sua esmagadora gravidade, puxando a maior parte do material para o centro, formando o Sol, que é responsável por aproximadamente 99,8% da massa de todo o Sistema Solar. Esse evento espetacular desencadeou um processo conhecido como fusão nuclear, que ocorre quando os átomos de hidrogênio se fundem, criando hélio. O resultado desse processo é uma incrível quantidade de energia na forma de luz e calor que influenciam os ambientes de todos os planetas, luas, asteroides e cometas que compõem todo o Sistema Solar. Estrelas gasosas, na verdade, desafiam as leis dos gases termodinâmicos, porque a compressão automática não ocorre naturalmente, uma vez que seria necessário um agente externo para realizar trabalho no sistema, reduzindo sua entropia ou aumentando sua temperatura. A ideia de autocompressão de um gás, defendida por astrônomos, contradiz as leis da física, ultrapassando os limites estabelecidos. Eles apelam incorretamente para o teorema do virial, que diz que a energia total de um sistema, E, é dada em termos de energia cinética, T, e energia potencial, U, ambos totais. E para obter uma temperatura não intensiva para as estrelas, o que na verdade vai contra a lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica diz que, se dois corpos que apresentam a mesma temperatura estão em contato com um terceiro corpo, então todos terão a mesma temperatura e não haverá troca de calor entre eles, caracterizando o equilíbrio térmico. A crença de que grandes nuvens de matéria no universo estão simplesmente aguardando um colapso gravitacional é questionável. A teoria cinética, que descreve a distribuição de energia em um gás ideal, entra em cena aqui. Quando a energia potencial é adicionada a tal sistema, as conclusões da teoria cinética tornam-se irrelevantes. Além disso, a teoria cinética demanda a presença de uma superfície real para ter pressão, algo que os astrônomos muitas vezes ignoram em suas afirmações. Além do questionável colapso gravitacional de um gás, os astrônomos também têm definido, e talvez erroneamente, a temperatura da fotosfera em cerca de 6.000 Kelvin, sem considerar adequadamente outros aspectos da teoria cinética que desafiam suas afirmações. Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei. Hoje vamos falar sobre a pesquisa desenvolvida por Pierre-Marie Robitaille e a hipótese de o Sol ser formado por hidrogênio líquido. Antes de entrarmos na compreensão do estudo desenvolvido, vamos entender alguns conceitos que serão repetidos ao longo desse vídeo, tá? Espectroscopia vibracional. O que é? Na verdade, é uma técnica usada para estudar as vibrações das moléculas. Cada molécula é composta por átomos que estão ligados entre si por meio de ligações químicas. Esses átomos podem vibrar, ou seja, movimentar-se de maneira rítmica em torno de suas posições de equilíbrio. Na espectroscopia vibracional, interage-se com a amostra molecular usando radiação eletromagnética, como por exemplo, luz infravermelha. Quando essa luz interage com as moléculas, ela pode ser absorvida em quantidades específicas de energia, correspondentes às diferentes vibrações das ligações entre os átomos. O espectro resultante fornece informações sobre as vibrações moleculares, ajudando cientistas a entenderem a estrutura molecular, identificar compostos químicos e a investigar as interações moleculares. Em resumo, a espectroscopia vibracional é uma ferramenta valiosa para explorar o mundo microscópico das moléculas e compreender suas propriedades fundamentais. Outro conceito que vai ser repetido algumas vezes nesse vídeo é graus de liberdade. O que são? Em um sistema molecular, eles se referem às maneiras diferentes e independentes pelas quais as partes desse sistema podem se movimentar ou armazenar energia. Em outras palavras,
são as diferentes formas de movimento que as moléculas podem ter. Por exemplo, em uma molécula diatômica composta por 2 átomos, temos 3 tipos principais de grau de liberdade. Translação, que é o movimento de toda a molécula de um lugar para o outro. Rotação, que é o giro da molécula em torno do seu centro de massa. Vibração, que é a oscilação dos átomos em relação às posições de equilíbrio, como se estivessem ligados por molas. Cada grau de liberdade contribui para a maneira como a molécula armazena e distribui sua energia. Em sistemas mais complexos, como moléculas poliatômicas, há mais graus de liberdade, incluindo diferentes tipos de rotações e vibrações para cada tipo de ligação química. Esses graus de liberdade são fundamentais para entender as propriedades e o comportamento das moléculas. Um outro termo que a gente vai ver ao longo desse vídeo é convecção de calor. É como o calor se move através de um fluido, como ar ou água, quando o próprio fluido se move. Imagine uma sopa sendo aquecida. As partes quentes da sopa ficam mais leves e sobem, enquanto as partes frias descem. Esse movimento cria um fluxo que transfere calor. E por último, condução de calor. É como o calor se move através de materiais sólidos, geralmente de partícula para partícula. Então imagine um pedaço de metal em uma extremidade quente. As partículas na extremidade quente ganham energia e começam a vibrar, transmitindo essa vibração para as partículas vizinhas. Isso continua ao longo do material, transferindo calor. Em resumo, na convecção, o calor é transferido pelo movimento de um fluido, enquanto na condução, o calor é transferido através de vibração de partículas em um material sólido. Ao estabelecer a temperatura do Sol, os cientistas podem ter falhado em perceber que ela não reflete a realidade. Nesse sentido, a maioria das pessoas reconhece que a temperatura do Sol sempre foi determinada usando seu espectro térmico. O problema é que esse método não conta toda a história. É verdade que à primeira vista o espectro solar parece seguir as leis de emissão térmica, mas na busca por avanços, os astrônomos talvez tenham negligenciado aspectos simples dessas leis. Lembre-se da lei de Stefan Boltzmann, que afirma que a emissão térmica em um corpo negro deve aumentar com a 4ª potência da temperatura. Mas isso nunca acontece verdadeiramente com gases e plasmas. A razão para isso é crucial. Ao definir uma temperatura usando espectros térmicos, é necessário ter uma compreensão completa da distribuição de energia da fonte. Em outras palavras, toda energia deve estar contida em graus de liberdade que são de natureza vibracional. A amostra não deve ter acesso à convecção ou à condução. Um verdadeiro corpo negro não pode ter acesso a múltiplos graus de liberdade, que diferem enormemente em sua capacidade de lidar com energia. Se isso ocorrer do ponto de vista termodinâmico, há o risco de ter 2 sistemas separados e desacoplados no mesmo corpo. Em qualquer caso, objetos que têm correntes de convecção não estão em equilíbrio térmico por definição. É por isso que seus espectros térmicos devem ser tratados com extrema cautela. O Sol, evidentemente, tem acesso a correntes de convecção, como pode ser observado na granulação solar. Além disso, o Sol possui correntes internas de convecção, como pode ser comprovado em outras observações. Também está sujeito à rotação diferencial ao nível da fotosfera. E são essas correntes de convecção que comprometem a capacidade de definir um valor adequado para a temperatura fotosférica. Na análise do Sol, Max Planck destacou a questão do equilíbrio térmico. A condição termodinâmica para o equilíbrio exige que a temperatura seja uniforme em todos os lugares e não varie com o tempo, pois o calor de um corpo depende apenas da radiação. E isso ocorre porque, em consideração à uniformidade de temperatura, não há condução de calor. Então Planck percebeu que a presença de condução pode comprometer qualquer tentativa de alcançar o equilíbrio térmico. Ele nem se preocupou em abordar a convecção, pois qualquer objeto que exiba a convecção claramente não está em equilíbrio. Portanto, o Sol, com suas poderosas correntes de convecção, não está em equilíbrio térmico. Planck expressou sua opinião sobre a definição da temperatura do Sol, a partir de seu espectro térmico. Ele disse: a temperatura aparente do Sol é, obviamente, nada mais do que a temperatura dos raios solares, dependendo inteiramente da natureza desses raios. E, portanto, uma propriedade dos raios, não do próprio Sol. Então, sendo assim, seria mais conveniente e correto aplicar essa notação diretamente em vez de falar sobre uma temperatura do Sol
pode não ser verdadeira e que só ganha significado por meio da introdução de uma suposição que não é válida há mais de 100 anos. Planck alertou que a temperatura do Sol ainda não era válida, mas infelizmente suas advertências não foram notadas na época. Não é possível definir uma temperatura apropriada para um espectro térmico proveniente de uma fonte que tem acesso à condução ou convecção. E para aprofundar essas ideias, vamos explorar um conceito comumente ensinado em aulas de química ou física avançada, que é a partição de energia na termodinâmica estatística. Bem, ao discutir a partição de energia, estamos lidando com a distribuição de energia dentro de um sistema termodinâmico. Para compreender como a partição de energia funciona, vamos começar com um exemplo simples de gás monoatômico, como o hélio. Quando você adiciona energia a um sistema de hélio, o gás responde distribuindo essa energia em seus graus translacionais de liberdade. Cada átomo pode se mover nas direções x, y ou z. E a velocidade desse movimento pode aumentar. A equipartição afirma que a energia contida em cada um desses 3 possíveis graus de liberdade deve ser igual. Podemos ilustrar esses 3 graus de liberdade usando 3 recipientes. A ideia básica da equipartição é que devemos distribuir quantidades iguais de energia em cada um desses recipientes. Então, vamos simplificar a análise considerando o gás hélio, que tem acesso apenas aos graus de liberdade de translação. Bem, a equipartição afirma que uma quantidade igual de energia deve ser distribuída em cada um desses graus de liberdade. Gases multiatômicos mais complexos têm acesso a ainda mais graus de liberdade e a quantia de energia pode ser distribuída igualmente em cada um, sujeita a restrições impostas pela mecânica quântica. Quanto à emissão em um gás devido ao acesso aos graus de liberdade translacionais, quando um gás é aquecido, sua emissão total diminui. Isso não contradiz as leis da emissão térmica. Um exemplo disso é a emissão do dióxido de carbono para vários comprimentos de onda em função da temperatura. Entretanto, surge outro problema relacionado à quantidade limitada de energia, que pode ser inserida nos graus de liberdade vibracionais em um gás. Se essa energia ultrapassar um certo limite, as ligações podem se romper, resultando na existência do gás diatômico ou multiatômico. Por essas razões, que não são tão simples assim, os gases nunca podem se comportar como corpos negros. E por que um Sol gasoso nunca pode gerar um espectro de corpo negro? Bem, gases não seguem as leis de emissão porque têm acesso à convecção, preenchendo seus graus de liberdade translacionais. Em qualquer caso, o modelo de plasma gasoso do Sol nunca será capaz de representar adequadamente o espectro de corpo negro devido à presença de graus de liberdade translacionais e à falta de uma estrutura de rede. Dito tudo isso, o que acontece em um Sol líquido, então? Mais uma vez, consideramos os graus de liberdade translacionais, pois a convecção é evidente na superfície do Sol. Vamos visualizar toda essa energia como sendo colocada em uma grande panela. Além disso, temos acesso aos graus de liberdade vibracionais, pois o Sol é composto, na verdade, de matéria condensada. Colocamos essa energia em outra panela. Note como a panela para os graus de liberdade vibracionais é significativamente menor e colocamos muito menos energia nela. Então, segundo Pierre Marie, a fotosfera tem uma temperatura real na casa dos milhões de graus. E por que ele afirma isso, então? Por que não colocar quantidades equivalentes de energia na translação e na vibração do Sol, exatamente como era necessário com a equipartição? A resposta está na compreensão de que, para que quantidades iguais de energia sejam colocadas em cada grau de liberdade, o sistema deve ser capaz de completar a interação entre esses graus de liberdade. Isso não parece ocorrer no Sol, pelo contrário, parece que enormes quantidades de energia ficam presas nas correntes de convecção. Ele postula ainda que é necessário muito mais energia do que é encontrada nos graus de liberdade vibracionais. Mas como alguém pode compreender a quantidade de energia contida nas correntes de convecção? Bem, a resposta mais simples é examinar o que ocorre durante uma explosão solar. Quando a explosão rompe a superfície do Sol e uma enorme quantidade de raios-x pode ser produzida. Esses raios-x estão sendo gerados pela colisão de duas massas. Primeiro, o próprio material solar se movendo ortogonalmente à superfície do Sol e segundo, o material fotosférico movendo-se paralelamente a isso. Isso então sugere que a energia associada à translação desses materiais equivale a uma temperatura de milhões de graus.
É assim que podemos concluir que a energia ligada a correntes de convecção é tão vasta. Dentro do Sol também temos acesso à condução. Elétrons estão fluindo nas bandas de condução, mas a quantidade exata de energia permanece difícil de determinar. Entretanto, vemos seus efeitos uma vez que os campos magnéticos são claramente gerados em toda a superfície solar. De qualquer forma, a equipartição não se aplica às estrelas. A energia nos graus de liberdade translacionais é completamente desacoplada da energia contida na rede vibracional. Podemos entender isso melhor se pensarmos em um pedaço de grafite no espaço e transmitirmos algum movimento de translação para ele. Se aumentarmos significativamente o movimento translacional, não afetaremos a temperatura do grafite. Ele terá mais energia cinética, mas essa energia cinética é completamente desacoplada das vibrações associadas à sua temperatura e à sua emissão térmica. Essa mesma dissociação entre os graus de liberdade translacionais e os graus de liberdade vibracionais existe no Sol. É assim que uma rede surge na presença de poderosas correntes de convecção. Todos esses átomos que compõem a rede têm a mesma quantidade de energia de translação, permitindo que formem uma estrutura extensa. Portanto, quando estamos analisando o espectro térmico do Sol, não estamos observando o conteúdo total de energia da fotosfera. Em vez disso, estamos observando a energia nos graus de liberdade associados à formação da rede nesse espectro. Então, o Sol possui uma intrincada rede, seu espectro térmico é uma evidência concreta disso. O espectro solar nos proporciona uma visão de graus de liberdade vibracionais, mas deixa oculta qualquer informação sobre a energia associada à convecção. E isso ocorre porque, com a presença de fótons liberados, pode excitar átomos logo acima da fotosfera. É por essa razão que esses átomos também refletem uma temperatura que se alinha com aquela extraída do espectro solar. De qualquer forma, a distribuição de energia em estrelas é consideravelmente mais complexa do que aparenta à primeira vista. Será que Planck estava correto sobre o espectro térmico do Sol, que não fornece uma representação completa do conteúdo energético da fotosfera? Pessoal, tentei ser mais fiel e didática possível nas explicações sobre a hipótese trazida pelo pesquisador. Por isso demorei tanto no desenvolvimento desse vídeo. Me digam aí se vocês conheciam todos os processos envolvidos na dinâmica da nossa estrela. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, que é de graça, compartilhe nas redes sociais, ajuda a gente a crescer dentro dessa plataforma. No link da descrição estão as referências usadas nesse vídeo. Pessoal, um beijo no coração de vocês e até uma próxima. A minha alma nem me lembro mais.